hoje nós vamos falar somente a graça. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. Efésios é Novo Testamento, tá? Depois de Gálatas. Efésios, capítulo 2, versículos, a partir do versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para todas as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Então, o versículo 8 aqui diz: porque pela graça sois salvos. Então, a salvação é pela graça. Amém, queridos? A salvação é pela graça. Diz no versículo 1, no próprio capítulo 2 de Efésios, assim: e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, aqui nos mostra que nós estávamos mortos, e o Senhor nos vivificou com a sua graça. A graça de Deus nos alcançou. Nós não somos salvos por nós mesmos, irmãos. Nós não somos salvos por nós mesmos. Nós não somos salvos pelas obras, tá? Muitas religiões, né, falam que tem que fazer o bem, fazer a obra, vai ser salvo. Uns têm que distribuir tantos livrinhos, outros têm que distribuir tantas cestas básicas, tem que subir escadaria, tem que falar baixinho. Não, queridos, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós fomos salvos para praticar boas obras. Porque se nós fomos salvos, nós recebemos a vida de Cristo, e Cristo é bom. Se nós somos salvos, nós temos o Espírito de Cristo, e um dos frutos do Espírito é a bondade. Por isso que nós fazemos, não para sermos salvos. A salvação é pela graça, não é pelo mérito humano nenhum. É pelo mérito de Cristo Jesus. A salvação vem pela graça de Deus e não pelos nossos próprios méritos. Coloque isso, a gente tem que entender isso, meus irmãos. A gente tem que entender isso e ensinar para as nossas crianças isso também. É tudo mérito de Jesus Cristo, tá? Nós não somos salvos pela obra que praticamos, mas sim pela obra que Deus praticou. Nós somos salvos pela obra que Deus praticou por nós, que Deus fez por nós. E o que Deus praticou? Qual foi essa obra que ele praticou? Enviando, doando o seu único filho para a nossa redenção. Quando Jesus Cristo derramou a sua vida na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso, por amor a nós, para a nossa redenção. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela obra de Deus. Repete aí para você mesmo nesta hora. Eu sou salvo pela obra de Deus. Eu sou salvo pela graça de Deus. Não há mérito nenhum em mim. Não há mérito nenhum em mim, queridos. É a causa do amor de Deus por nós. Não está em nós. A salvação não é por nós. Tá? Não somos nós somos salvos pela graça. E essa causa dessa graça não está em nós por si mesmo. A causa está no amor de Deus. A causa está no próprio Deus, porque Deus é amor. A salvação, queridos, é uma oferta da graça de Deus. A salvação é uma oferta da graça de Deus. Nós temos que entender assim: eu não mereço, mas eu preciso. E Deus nos concede
no mérito de Jesus Cristo, seu Filho. A gente não merece ser salvo. Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos essa graça. Mas aprove a Deus nos conceder no mérito de Jesus Cristo, o seu Filho. Amém, queridos? Deu para entender até aí? Espero que sim. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, diz assim, Paulo, né? E ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E essa graça de Deus, queridos, ela é tão maravilhosa, que além de nos absolver, né, da condenação eterna, além de nos livrar da ira de Deus, além de nos trazer para a vida, nos dar a vida, ela nos capacita para viver para a glória de Deus. A gente e nós mesmos, nós não temos essa força, não temos esse poder. Só a graça de Jesus Cristo. A graça, queridos, é um presente de Deus. A graça é mérito de Jesus Cristo. A gente não merece a graça, eu repito isso, tá? Mas aprove a Deus a querer nos dar essa graça. E o nosso melhor, queridos, não vale de nada. O nosso melhor, aquilo que a gente pensa que a gente tem de melhor em nós mesmos, não vale de nada por nós mesmos. Diz lá em Isaías 64, no versículo 6. Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz assim, todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como os trapos imundos, e todos nós iremos murchar como uma folha, e nossas iniquidades, como o vento, nos têm arrastado. Então, queridos, nós, por nós mesmos, aquilo que você pode pensar que você se acha o melhor, que você faz de melhor, não vale nada. Não vale de nada. O que vale em nós é a graça de Deus. Aquilo que temos de bom em nós não vem de nós mesmos, mas vem de Cristo Jesus. Se nós somos de Jesus, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se nós fomos alcançados por essa graça de salvação, se nós fomos alcançados por essa graça que nos dá o perdão, por essa graça que nos justifica, por essa graça que nos dá a redenção, essa graça também é que faz que algo de Deus de bom, através do Espírito Santo, seja realizado através de nós, para a glória de Deus. Queridos, a graça de Deus é inexplicável, sabe? Não dá para entender. A graça de Deus é inexplicável. A graça de Deus é a gente confiar no poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É essa confiança que nós temos que ter, que a graça nos capacita a ter, é a confiança. Porque só confiando no poder do sangue de Jesus que nós somos justificados, que nós temos a redenção. E essa graça de Deus que nos dá isso, que nos capacita. Então, queridos, a vida cristã não é por nossos méritos. Por isso que nós somos cristãos. Porque nós reconhecemos que precisamos de um Salvador. E nós reconhecemos que somos miseráveis pecadores, precisamos de um Salvador. Não de um Salvador, porque não existe vários, só existe o Salvador. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então, somos salvos por essa graça, queridos, tá? Nada que o homem venha fazer de bondade
Nada disso conquista a salvação, conquista o perdão. Somente a graça de Deus, tá? Somente a graça de Deus. Aí tem um pessoal aí, uma galera aí meio esquisita, que, graça de Deus, e uma graça aí. Confessei a Jesus, a Bíblia diz, confessai a Jesus e será salvo, pronto, vou viver minha vida doidada, pela graça. E eu peco, depois me arrependo, Deus me perdoa. Cuidado com isso. Isso é uma graça barata. Uns chamam aí de supergraça. Isso não existe, queridos. A graça não nos dá o direito para pecar. A graça não é um ingressinho para pecar, não. Mas a graça de Deus nos dá poder para ficar livre do pecado, aleluia. A graça de Deus nos capacita, nos possibilita, nos fortalece para resistir às tentações e fugir do pecado. Agora, tem uma galera aí falando, né, que não, pode viver, não, eu já aceitei Jesus, eu sou de Jesus e agora eu vou viver a vida doidado. Não, queridos, não, nada disso. Cuidado com isso, tá? A graça nos capacita para viver em santificação. A gente não ajuda Deus para nos salvar, não, mas a graça de Deus nos capacita em direção para andar em direção a Deus. E o que Deus diz na sua palavra? Sede santo como eu sou santo. Então, essa graça maravilhosa de Deus, além de nos salvar, essa graça maravilhosa também nos capacita a viver em direção de Deus, queridos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Às vezes as pessoas acham, queridos, que ler a Bíblia vai te salvar, que congregar vai te salvar, que orar vai te salvar. Sabe por que a gente faz isso? A gente lê a Bíblia porque a gente tem essa graça. A gente congrega em resposta a essa graça. A gente ora porque a gente precisa dessa graça. A gente faz isso tudo não para ser salvo. A gente não vai à igreja para ser salvo. A gente congrega porque nós fomos salvos e nós tivemos esse entendimento dessa necessidade pela graça de Deus. Por nós termos sido alcançados pela graça de Deus, é que reconhecemos que precisamos nos aproximar dele mais e mais, mais e mais. Queridos, quando Jesus morreu naquela cruz por nós, Deus ali aconteceu a primeira declaração de amor. Foi a declaração de amor de Deus por nós, que é a sua graça, dizendo assim: olha, vocês estavam perdidos, mortos em seus delitos e pecados, mas eu vou derramar a minha graça sobre vocês. E a minha graça é o meu filho morrendo, ressuscitando por amor e perdão a vocês. Foi a primeira declaração de amor. Deus fez por nós. E em toda declaração de amor, queridos, tem que ter uma resposta. Merece uma resposta. E a resposta que nós temos que dar a essa declaração do amor de Deus é a gente viver dependente dessa graça e tomar posse dessa graça para viver para a glória de Deus. Não é confessar essa graça para viver de qualquer maneira, achando que Deus é um bonachão, não. É ser constrangido por essa tão grande graça de Deus, a ponto de responder a esse amor de Deus, vivendo para a glória dele, com a capacitação da sua graça. Como eu já falei, a graça não é um ingresso para viver uma vida libertina. A graça é uma capacitação para viver para a glória de Deus. Graça é um presente, graça é um favor imerecido para quem não merecia. Mas Deus, mesmo assim, na sua perfeição, nos deu a sua graça. Nós somos salvos pela sua graça.
Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem para que ninguém se glorie. Amém, queridos? Tem um hino americano que diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui, resume o que é a graça de Deus. Diz assim, graça maravilhosa, com doce som que salvou o miserável como eu. Uma vez que eu estava perdido e fui achado, estava cego e agora vejo. Queridos, se a gente não reconhece que somos merecedores, que não somos tão maus assim, é porque ainda nós não entendemos o tamanho dessa graça. Nós ainda não entendemos essa graça de Deus. Na verdade, nós não merecemos nada. Nós estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida e derramou sobre nós a tua graça. Em nome de Jesus, como o Sandro sempre fala, ele pregou e já cantou, já citou, né, esse hino. Eu gostaria de estar aqui cantando com os irmãos. Vou ver se acho aqui, quem souber a letra me acompanha, que diz assim: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos me esperando para me abraçar. E me perguntarão a uma só voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei que Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Só pela graça, irmãos. A salvação é pela graça de Deus. Não tem méritos nenhum em nós. O mérito é de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que morreu por nós naquela cruz. E muitas pessoas às vezes não entendem, queridos. Mas a graça de Deus é inexplicável, não dá para entender. Não dá para entender, queridos. E pecado também não se mede. Às vezes as pessoas acham que são melhores do que as outras porque não cometem tal pecado. Lembra da história daqueles dois homens? Eu esqueci agora, que eles subiram ao templo, que um ficava agradecendo porque ele não era isso, ele não era aquilo, e o outro não conseguia nem olhar para o alto e falava: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E ali Jesus pergunta que qual daqueles homens desceu justificado. E aquele homem, queridos, que estava agradecendo porque ele fazia isso e aquilo, ele agradecia porque ele estava se comparando aos outros homens. Na verdade, ele estava se comparando aos outros homens, se achando melhor. Mas aquele outro entendeu a graça de Deus. E aquele outro, ele via que diante de Deus, nada o poderia justificar, a não ser pela graça de Deus através do sangue de Jesus, da pessoa de Jesus. Aquele homem entendeu que nele mesmo ele não tinha nada,
que era somente pela graça, o perdão era somente pela graça de Deus. Está dando para vocês entenderem, irmãos? Deu para vocês assimilarem? Quando nós entendemos a graça de Deus, nós reconhecemos que não somos merecedores de nada. Quando nós reconhecemos que é pela graça de Deus que nós somos salvos, nós não vamos ver mais nenhuma vida como uma vida impossível de ser salva. Porque a graça de Deus tem esse poder de tornar o que é impossível possível. Porque o nosso Deus é o Deus do possível. E Jesus morreu, Deus deu o seu Filho, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, queridos, a salvação é pela graça de Deus. Não é por obras. Não adianta você dar comida a toda a nação brasileira, que você não vai ser salvo por isso. Não adianta você subir a escadaria que for, que você não vai ser salvo por isso. Não adianta você andar quilômetros e quilômetros a pé, você não vai ser salvo por isso. Não adianta você dar o seu tudo, pegar o seu salário e dar na igreja, que você não vai ser salvo por isso. Não adianta você pregar para todo mundo o evangelho, você não vai ser salvo por isso. Você vai pregar o evangelho porque você entendeu a graça que te alcançou. E como você foi alcançado por essa graça da salvação, você vai compartilhar essa graça com os outros. Mas você não é salvo porque você sai nas ruas. Você não é salvo por dar aula na escola dominical. Você não é salvo porque prega. Você não é salvo porque louva no ministério de louvor, não. Nós somos salvos pela graça de Deus, confiando no sacrifício de Cristo Jesus na cruz. É através de Jesus, do seu sacrifício, que nós somos salvos pela graça de Deus. Pai querido e Pai amado, no nome santo de Jesus, Pai, queremos, ó Deus, nos humilharmos diante de Ti, nos humilharmos, Pai, e reconhecer que sem Ti nada somos, ó Pai, que sem Ti nada somos, que em Ti nada podemos, ó Pai. E te agradecemos, ó Deus, e te agradecemos pela Tua graça, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada pela Tua graça. Obrigada porque o Senhor nos alcançou com a Tua graça, Pai. Obrigada, Pai, que em nome de Jesus, a cada dia mais, Senhor, possamos, ó Deus, viver debaixo da Tua graça, Pai. Que a cada dia mais o Senhor venha nos capacitar, Pai, com a Tua graça, Senhor. Que nós venhamos viver, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, porque a Tua graça, Senhor, através da Tua graça nós somos salvos em Cristo Jesus. E através, Senhor, da Tua graça, nós somos capacitados para viver uma vida que louve o santo nome de Jesus aqui na terra, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos vivifica. Muito obrigada, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Sem Ti nada somos, ó Pai. Muito obrigada, Pai Santo. Muito obrigada pela Tua graça, Senhor. Muito obrigada pela Tua salvação. Muito obrigada pelo Teu amor. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos e nós Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. E Te pedimos, ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Se em algum momento da nossa vida a gente achou que era alguma coisa demais, perdoa-nos, Senhor, se nós confiamos nas nossas próprias obras. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se nós algum dia achamos que era fazermos algo que iríamos ser salvos, Senhor. Nos perdoa-nos, Senhor, porque o mérito não está em nós, o mérito está no Senhor. Quem fez foi o Senhor, não foi nós. É pela Tua graça, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. E eu coloco a vida dos meus irmãos, de cada um, Senhor, que parou para ouvir essa aula, Senhor. Que o Senhor venha abrir o entendimento, Senhor.
Senhor venha abrir o coração dos meus irmãos, Senhor, e que eles possam a cada dia, Senhor, entender que não é por obras, mas pela tua graça que nós somos salvos. E que o Senhor venha capacitá-los e que eles venham, Senhor Deus, não só eles, como eu também, que nós possamos entender, Pai, que a tua graça nos basta, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada lar dos meus irmãos, cada família, Pai. Derrama a tua graça, o teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E glorifica o teu nome através dos meus irmãos, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada. Sê com o nosso pastor, abençoa ele, derrama a tua graça e o teu poder, a tua unção sobre ele, mais e mais, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, meus irmãos?